chegamos então ao final da nossa parte de invertebrados. Gente, vamos ver agora os equinodermos. Então, só para lembrar vocês, nós seguimos aí uma linha de raciocínio estudando os animais dos menos evoluídos para os mais evoluídos, seguindo a seguinte sequência: porífero, equinidário, plateuminto, nematóide, anelídeo, molusco, artrópode e finalizando agora com o equinodermo. Então eu peço a vocês que anotem características principais no caderno de vocês, características principais dos poríferos, características principais dos quinidários e assim com todos os grupos. E isso vai facilitar muito o entendimento de vocês em relação a todos esses grupos que são muito numerosos, tá? Mas se a gente se esforçar, com certeza vocês vão conseguir diferenciar todos eles muito bem, sem dificuldade nenhuma, tá bom? Então, vamos finalizar aí com o grupo de equinodermos. Ao final desse vídeo, eu vou colocar a página dos exercícios e os itens que vocês terão que me enviar pela plataforma. Então, tenham bastante atenção em relação a isso e boa aula! Os equinodermos, ou equinodermas, são os grupos mais próximos de nós, seres humanos, por incrível que pareça, né? Porque eles já são um grupo dos invertebrados que tem uma maior quantidade de sistemas. Mas vamos ao significado aí do nome. A primeira parte da palavra, equino, significa espinho, né? Ouriço, derma significa pele ou derme, né? Lembra aí bastante a nossa pele. Então, são animais com espinhos na pele ou com ouriços na pele, né? Ouriço tem uma palavra com certa semelhança de espinhos. Então, são animais que têm a sua característica principal ter a pele cheia de espinhos ou uma pele áspera. São animais exclusivamente marinhos. O que isso significa, professora? Que nós vamos encontrá-los apenas nos oceanos, ou seja, eles são animais de água salgada, tá? Então, eu particularmente acho um dos grupos de animais mais bonitos que existem, né? Pela sua forma, pelas suas características, pelo seu desenvolvimento, enfim, vocês vão poder vê-los aqui, né, acompanhando os slides e também chegar à conclusão de vocês. Características gerais: são animais de vida livre, ou seja, eles podem estar em qualquer local do oceano, desde que esse local não esteja poluído. Por que eles se tornam tão próximos aí dos vertebrados? Olha aqui a principal característica, deixa eu destacar aqui para vocês. Eles irão possuir um endoesqueleto, como o nosso, um esqueleto pela parte de dentro, tá? Lembra que os outros invertebrados tinham um exoesqueleto, um esqueleto pela parte de fora. Eles têm uma simetria também. O que isso significa? Que se eu cortar, né, esse animal ao meio ou em partes diversas, eles vão ter o mesmo lado, né? Então, por exemplo, dividir esse animal ao meio. Então, o lado esquerdo é igual ao lado direito, ok? Então, dividir esse animal em 5 partes. As 5 partes serão iguais, então eles têm uma simetria. Isso também acontece conosco, seres humanos, sendo que a nossa simetria é bilateral, tá? Então, o lado direito é igual ao lado esquerdo, mesma quantidade de membros, mesma quantidade de partes, né, do corpo, de estrutura dos órgãos, tá? Outras características: não possuem uma cabeça, possuem uma boca numa região específica que a gente vai chamar de lanterna de Aristóteles, vocês vão ver um pouquinho mais para frente na foto. Tem um endoesqueleto, como eu já falei, esse endoesqueleto é de calcário. Calcário é um mineral muito rígido, né, que dá uma característica áspera à pele, né? E na pele em si, eles também terão essas pedicelárias que vão fazer uma limpeza da sua estrutura corporal. Então, aqui vamos ver mais um pouquinho esses animais. Aqui eu tenho um ouriço, todos eles têm um corpo ramificado, né? E esse corpo ramificado traz pra gente a aparência de espinhos. Mais uma foto aqui para vocês verem. Essa aqui é por dentro, ó. Por dentro de uma das partes, né, desse corpo. Então, eu tenho músculos, tenho a pele,
tenho válvulas que vão permitir a entrada e a saída de água, tá? Esse pedacinho aqui é uma parte de uma pedicelária, uma estrutura que vai fazer a limpeza do corpo desse animal. Uma característica deles também é a presença de um sistema ambulacrário. Esse sistema ambulacrário vai permitir a movimentação dos equinodermos. Então, por dentro aqui, ó, no corpo deles, essa é a parte onde vai ficar a boca, né? Vai vir melhor em outra foto. Mas essa estrutura aqui azul, acho que aqui vocês conseguem ver melhor, né? Aqui tá pequena. Essa estrutura faz parte do sistema ambulacrário. Aqui por dentro vai passar uma quantidade de água, né, que vai permitir que eles tenham um equilíbrio, e essa diferença de pressão vai fazer a movimentação do corpo deles com os pés, que são pés ambulacrários, que se movimentam de acordo com a movimentação da água, né, do líquido, dentro do corpo deles. Aqui o sistema funcionando, por fora a gente vê os pés, o líquido passa aqui dentro e ele causa uma variação de pressão. E essa variação de pressão permite a movimentação dos pés ambulacrários do lado de fora. Tá? Então, eles são um dos únicos animais que tem esse sistema para locomoção, muito diferente dos outros anteriores. Aqui outra foto agora só com o destaque do sistema ambulacrário. Só o sistema ambulacrário nessa foto, né? Sem as outras estruturas do corpo da estrela do mar, para vocês entenderem mais um pouquinho como é que é o funcionamento, tá? Então, o líquido, né, a água passa aqui por dentro desse sistema, faz uma variação de pressão, então ora a água pressiona mais, ora a água pressiona menos. Quando a água pressiona mais, esse pezinho encosta no chão, quando pressiona menos, esse pezinho levanta. E assim a estrela consegue se movimentar. Muito interessante, né? É uma forma de adaptação bem diferente das outras formas de vida que nós vimos anteriormente nos outros seres vivos. Vamos aí então à classificação? Então, os equinodermos, animais com espinhos na pele, eles podem ser classificados em asteroidea, é o nome aí dessa classe, são animais com corpo no formato de estrelas, tá? Conhecidos aí como estrelas do mar. Esses são as asteroides. O segundo grupo é a ofiuroidea, são os ofiuros. Parecem estrelas do mar, só que eles têm as perninhas um pouquinho mais longas. Estão conseguindo perceber a diferença? Eles são mais compridos, né? Então parecem tentáculos, são mais longos. Também tem o corpo coberto aí por espinhos. O terceiro grupo, crinoidea, são os lírios do mar. Eles conseguem ser nadantes, tá? Eles se deslocam nadando, né? Alguns conseguem migrar de um local para o outro. Eles parecem plantas, muita gente até chega a confundir com alga, mas não é. É um lírio do mar, é um equinodermo, tá? Não é planta, não confundam. Depois, equinoidea ou bolachas de praia e também os ouriços do mar. Elas parecem bolachas mesmo, são grandes, redondas, né? Com aparência de biscoito grande, mas são equinodermos, também com o corpo todo revestido de espinhos, né, também marinhos, e com as mesmas estruturas lá que a gente viu anteriormente na estrela do mar, sistema ambulacrário, espinhos, lanterna de Aristóteles, todas essas estruturas. E o ouriço acho que é o mais conhecido, né? Os dois mais conhecidos são o ouriço e a estrela do mar, aquele que tem o corpo todo cheio de espinho, que a gente não pode nem encostar com muita força porque pode machucar. Aqui o ouriço, todo revestido de espinho. E aqui a gente consegue ver muito bem a lanterna de Aristóteles. Essa lanterna de Aristóteles vai ser a estrutura que ele vai ter para conseguir se alimentar. Os pepinos do mar têm uma característica muito interessante, que quando eles estão em perigo, né, quando eles sentem que estão sendo caçados, eles lançam partes do seu corpo para fora. Então eles lançam os órgãos na água assim, aí o predador se distrai, né, se confunde com aquela parte do corpo que saiu, fica ali comendo, ou fica confuso, tentando identificar o que é, enquanto isso ele foge. E depois essa parte do corpo se regenera. Então é uma estrutura de defesa muito interessante aí que eles têm. Em relação à nutrição, como esses animais vão
conseguir sobreviver, né? Eles vão ter um sistema digestório completo, com boca e ânus, e essa digestão vai ser extracelular, ou seja, fora da célula. Essa absorção do alimento vai também ser no intestino, assim como é no nosso, tá? Então, a absorção do alimento é pelo intestino, o intestino leva o nutriente até as células e a digestão acontece fora da célula, ok? Eles são animais carnívoros, alguns também herbívoros, e também são predadores, né? Alguns de pequenos peixes, pequenos crustáceos, outros de algas. Então, eles conseguem sobreviver bem aí no ambiente. Aqui outra foto, agora mostrando os sistemas, né? Na parte de dentro do corpo dele. Aqui uma vista por cima do animal e aqui é a foto por dentro, onde a gente consegue perceber muito bem a boca, o sistema ambulacrário, os nervos, os músculos. Então, eles são animais bem desenvolvidos, né, se comparados aos outros invertebrados que nós já estudamos. Respiração. Então, eles terão uma respiração, terão uma circulação. Como a respiração vai acontecer? Também através do sistema ambulacrário. Então, o oxigênio ele vai se espalhar pelos pés ambulacrários, por todos aqueles sistemas, e assim vai ser levado por todo o corpo. A respiração é por brânquias, porque eles são animais adaptados à vida marinha. Então, a gente só tem uma respiração pulmonar nos animais adaptados à vida terrestre. Ah, professora, mas as baleias, elas têm pulmões e elas vivem na água. Como é que isso acontece? Bem, as baleias elas têm que vir várias vezes da superfície, pegar oxigênio e depois mergulhar de novo, tá? Então, existem adaptações aí. Circulação, eles não têm vasos sanguíneos. Ué, por que eles não têm vasos sanguíneos? Só parar para pensar. No sistema ambulacrário passa sangue? Não passa sangue, passa água, tá? Então, eles não têm sangue. Eles têm essa estrutura, esse líquido, né, que 90% é água e o restante é nutriente. Então, eles têm aí esse sistema funcionando, que vai também ser um tipo de circulação. Excreção. Eles não possuem excreção. Então, o que não serve é eliminado pelo próprio sistema ambulacrário, tá? Então, o que comanda aí a estrutura de vida dos equinodermos é o sistema ambulacrário. Locomoção, como é que vai acontecer? Já vimos também sistema ambulacrário. A diferença de pressão na água que vai passar dentro do corpinho deles vai permitir a movimentação. Então, tudo do equinodermo, quem comanda é o sistema ambulacrário. Aqui é outra parte do texto. Aqui o início do texto, de locomoção, explicando o sistema ambulacrário, e aqui o final do texto. Tá? É basicamente tudo que eu falei na parte anterior. Vocês podem fazer um destaque no caderno, um tópico falando sobre o sistema ambulacrário nos equinodermos. Vocês vão entender toda a organização do sistema deles. É bem interessante. Sistema nervoso, não tem cérebro, né? Então, eles não têm um cérebro desenvolvido como o nosso, mas eles têm uma percepção, tá? Do que acontece à sua volta. Então, eles não são alienados. Eles têm percepção de frio, eles têm percepção de calor, eles têm percepção de perigo. Então, eles, através de células específicas na pele, eles conseguem perceber tudo isso. Em relação à reprodução, eles são dioicos. Lembra o que isso significa? Eles têm estrela do mar fêmea e estrela do mar macho, né? Eles têm parte feminina, parte masculina, gameta masculino e gameta feminino, tá? Também podem se regenerar. Então, se eu cortar aqui um bracinho da estrela do mar, esse pedaço vai desenvolver outra estrela do mar. Ou outro equinodermo, né? Não estou falando só da estrela do mar, estou falando nos equinodermos em geral. Aqui eu tenho um filhote, uma larva, né? Então, do ovo desenvolve-se uma larva. E, finalizando aqui, nós temos uma curiosidade. Então, aqui, a maior estrela do mar atinge 80 centímetros e o maior ouriço 30 centímetros.
Isso é importante a gente falar, né, a nível de curiosidade, porque no oceano não há limite para o crescimento. Então, todos os animais podem atingir proporções gigantescas. O que limita o tamanho dos animais, gente, é a ação humana. Então, a poluição, a exploração, a caça, né, desses animais para exposições ou até mesmo a caça predatória, enfim, limita muito a existência deles e impede o crescimento. Então, para o oceano, o limite do crescimento não existe. Os animais podem sim chegar a tamanhos muito maiores, só que isso é impedido pela ação do ser humano, tá bom? Então, que a gente tenha, né, uma reflexão em relação a esse assunto para cuidar melhor do nosso ambiente, ok? Então, finalizamos aí a nossa parte de invertebrados com os equinodermos. Vocês vão estar fazendo agora os exercícios e após realizar esses exercícios, né, exercícios do livro, vão estar me enviando como anexo lá pela plataforma. Forte abraço, gente, até a nossa próxima aula.